Tá todo mundo seguindo já a página do Backstage Lab no Instagram? É a partir de lá que vocês vão saber todas as novidades que acontecerão daqui para frente, porque, obviamente, só a primeira edição do seminário. Tem muita coisa bacana da Backstage para vir por aí, tá bom? Eu queria reforçar muito com vocês. É super importante que vocês passem lá no estande do Senac e façam um cadastro. Por quê, Laisa? Você está batendo isso toda hora nessa tecla. Porque, senão, eles não vão entender a importância disso. Eles não vão entender que vocês estão aqui, não vão disponibilizar esses cursos que são totalmente gratuitos. Então, o interesse primeiro tem que partir de vocês, para que eles se movimentem também e façam toda essa força-tarefa, tá bom? Então, é muito importante que vocês apareçam lá, deem a opinião de vocês. Tem tantos cursos, né, e temas que a gente falou aqui nos últimos 3 dias. Então, é muito importante que vocês que estão no mercado falem quais são as demandas, as dores, né, para a gente pensar em cursos e soluções em conjunto daqui do lado de cá também, tá bom? Então, por favor, apareçam lá. Também tem alguns informes gerais para vocês. O pessoal já, o sorteio, o sorteio. Temos novidades hoje, muitas novidades. Tem um kit, inclusive, que não está aqui, mas que vai chegar logo mais, que é o kit da Sunrise. Então, quem pediu, vem aí. Vai ter camisas também. Tem esse kit da Casa do Road. E, falando deles, a gente tem uma novidade da Casa do Road, que todo mundo, eu quero a mala, então. A gente tem um cupom de desconto exclusivo para vocês. BS5. Esse cupom, BS, S de sapo, 5. 10%. 10%. Quem sabe da próxima, né? Se marcar muito eles lá, a gente já não consegue uma coisa mais robusta, mas já é uma ajuda, hein? Pagando no Pix. Pô. Mas 10 é melhor do que nada. 10 já é alguma coisa, já vai dar uma ajudada aí. Com certeza já vai ajudar bastante. Então, é isso, gente. Passem lá, de verdade, no estande do Senac. É super importante a gente ouvir vocês. E também depois a gente vai querer ouvir a experiência de vocês no evento como um todo. Essa iniciativa aqui, acho que vocês são da área técnica e trabalham com isso, então você já tem uma ideia mínima do que é fazer esse evento acontecer. Olha só quantas pessoas estão envolvidas, não apenas eu que estou aqui à frente, mas o pessoal da Join, toda a equipe que está ali fazendo a filmagem, rede social. Então, são vários profissionais envolvidos e vocês estão aqui gratuitamente, com coffee break, com espaço confortável, com ar-condicionado, com tudo. Então, vamos valorizar isso, galera. Isso é em prol de vocês, pela carreira de vocês, tá bom? Então, por favor, apareçam lá. Eu vou ficar enchendo o saco de vocês. Até o final do dia, eu quero ver se alguém vai ter a coragem de não passar lá, pelo amor de Deus. Mas agora, sem muitas delongas, a gente vai falar sobre empreendedorismo e os profissionais técnicos do entretenimento, que é um tema super importante. Todo mundo fala de negócio, todo mundo quer crescer, todo mundo, às vezes, tem o seu próprio negócio, né? Saiu ali do regime CLT, às vezes não é nem mais CLT, é MEI, que é a realidade geral do nosso mercado. Então, é muito importante que vocês tenham também essa mentalidade de empreendedores, né? Porque vocês são as próprias marcas, né? Vocês que carregam o nome do negócio de vocês. Então, temos aqui super profissionais que vão falar desse tema conosco. Mas, a apresentaçãozinha, o primeiro seminário Backstage Lab é uma realização da CPEC e da Joy Entretenimento. O evento conta com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Salvador, através da Secretaria de Cultura e Turismo, o apoio é de Senac, Unesco, Salvador Cidade da Música, Saltu, Sunrise, Neumann, Luzbel, Mundo da Música e a Casa do Road. Muito obrigada aos nossos parceiros que fizeram e fazem esse evento acontecer, que está apenas na primeira edição. Então, tem muita coisa boa para vir por aí. Tá? Mas agora, sem muitas delongas, gostaria de convidar nossa mediadora, Maricosa. Também gostaria de convidar Maíla Pita. Bira Tiara. E, por fim, mas obviamente não menos importante, Gustavo Alves. Pessoal, muito obrigada. A palco é de vocês. Alô, alô, teste. Gente, bom dia.
É um prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, eu quero agradecer a Camila e a produção pelo convite. É muito bacana estar junto com tantos colegas, embora muitas vezes a gente não se conheça, mas somos de áreas distintas. Eu costumo dizer assim que eu cruzo com muita gente que faz parte da minha vida, como se de fato não fizesse parte, mas faz, né? Eu sou Mariana Cosa, mais conhecida como Mari Cosa, e muitas vezes como Mari da Portaria, que foi como eu me fixei no mundo dos eventos. Vou falar rapidamente sobre mim e vou passar a palavra e a apresentação para os nossos colegas que estão aqui, para que a gente possa dar sequência de uma forma natural, da mesma maneira que a gente estava na sala vizinha, batendo um papo, que se não ouvíssemos, na hora o teste do som, a gente ficava lá batendo papo e vocês aqui. Então, é preciso que seja leve e que todo mundo possa aproveitar. O meu primeiro evento eu fiz em 1992. Eu tenho 62 anos e, de lá para cá, eu vivo dos eventos. É a minha primeira carreira, embora de formação eu seja secretária em Relações Públicas, mas esse lado das humanas perpassa por tudo isso que a gente faz, né? A gente tem que olhar no olho, a gente tem que ter contato, a gente tem que saber o que o outro faz e respeitar, que é o principal. E essa oportunidade aconteceu para mim através de um convite que eu não sabia o quanto me envolveria nisso, mas foi super bacana e gostei de tal forma que hoje eu estou por aqui para estender um pouquinho mais a experiência dentro desse tema de empreendedorismo, e eu acho que é algo que a gente tem que sair daqui pensando que é uma continuidade do que fazemos. Então, agora, eu vou pedir à Maíla que se apresente melhor. Muito bom dia. Primeiro, quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, nesse ambiente que parece um fundinho de palco, assim, delicioso. Eu sou Maíla Pita, eu sou uma mulher negra, de pele não muito retinta. Eu estou com o cabelo black power, dividido ao meio, preso, usando um óculos de gatinho, uma blusa branquinha, como algodão, uma calça folgada, estampada. Eu estou diretora de Empreendedorismo e Negócios Afro da Prefeitura de Salvador, especificamente na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda. Sou mãe de gêmeos de 11 anos, tenho 41 anos, formada em produção cultural. E, desde lá, o tempo da faculdade, quando eu, muito iludida, entrei achando que quem fazia produção cultural fazia evento, eu sempre assumi um compromisso comigo mesma, que foi entender o que dava para mim e o que não dava. E aí, lá na juventude, quando a gente se permite fazer tudo quanto é tipo de coisa, né? E é massa, porque quando a gente tem essa oportunidade, a gente pode efetivamente dizer isso dá para mim e isso não dá. Eu me permiti fazer de um tudo. Trabalhei em bloco de carnaval. Primeira festa que eu produzi na vida, gente, chama Cala a Boca e Beija Logo. Vocês lembram? Então, Cala a Boca e Beija Logo foi a minha primeira experiência de produção cultural. Um caos. Quem é mais jovenzinho não vai entender nada. Mas um caos, o menino gritando, o menino querendo se beijar, a internet não funcionava, a gente querendo entrar, Rock in Rio lotado ali no antigo Aeroclube, uma suadeira, uma agonia, um vucu-vucu. E eu disse, socorro, Deus, isso não dá para mim. Encarei o carnaval, o bicho pegando, eu socorro, Deus, isso não dá para mim. E eu fui fazendo alguns percursos até entender que o meu lugar nessa dinâmica é esse lugar da gestão, do planejamento, da estruturação, do relacionamento com o patrocinador, do relacionamento com o parceiro, de pensar o organograma do evento, de pensar que partes são essas que precisam estar conectadas para que a coisa seja entregue bonito, de como é que a gente precisa comunicar, de qual é a estratégia, de qual é o público. Isso foi me dando um amor danado quando eu cheguei na gestão pública como estagiária e hoje estou diretora. Então, é muita honra estar aqui, sobretudo como mulher negra nesse lugar. Antes de estar na Sendec, estive diretora de cultura da cidade de Salvador, a primeira diretora de cultura da cidade de Salvador, aqui nesta secretaria que abriga essa casa, que é a Casa das Histórias. E, na Secult, a nossa pauta prioritária dentro da diretoria era o trabalho. Então, lá atrás, no ano passado, a gente começou a conversar com Camila
sobre esse momento que está acontecendo aqui hoje. Estou muito feliz que ele esteja acontecendo, porque a gente sempre teve um olhar muito atento, assim, eu sempre tive um olhar muito atento para os trabalhadores da cultura e do entretenimento, pensando não somente no artista, mas em toda a cadeia do entretenimento. E antes de estar aqui, enfim, né, trabalhei com produção e gestão de orquestra, trabalhei muito com empreendedorismo no âmbito da economia criativa. Então, são duas agendas que estão muito conectadas, né? A música, especificamente, é algo que me mobiliza profundamente como pessoa e como profissional, e o empreendedorismo, principalmente dentro de uma pauta racial, faz parte de um comprometimento político meu. Então, estar aqui é fruto dessa trajetória, desse amor, desse compromisso técnico, profissional e político, tanto com o empreendedorismo, como também com a cultura e todo o ecossistema do entretenimento. Muito obrigada pelo convite, prazer enorme estar aqui com vocês. Bira, é com você. Bom dia, meu nome é Bira Tiara, a maioria aqui já me conhece. Não sou muito de falar, entendeu? Dizem que eu sou empresário, mas eu me sinto road, como esses meninos que estão aí, entendeu? Eu montei uma empresa de backline, de aluguel de instrumentos, barricadas, estúdio. E trabalho, nem sei quando eu comecei, na verdade, porque quando eu comecei, minha mãe tinha que assinar para eu viajar. Então, tem muito tempo. E assim, trabalhei com Brau, Margarete, Lázaro, pessoa que eu estimo, gosto muito, Márcia Short. São tantos, que eu posso esquecer o nome de alguém, entendeu? Ele diz, ai, que fulano. Então, são vários artistas, assim. Peguei a melhor fase de Salvador, de eventos, que hoje não tem mais. Quem viveu, viveu, infelizmente, entendeu? Não tinha tantos profissionais como tem hoje. Hoje tem muitos profissionais chegando, bons profissionais, assim. Mas eu quero dizer para vocês que a vida do lado de cá não é um mundo de flores. Não é mundo de flores. Tem os bens e os contras, entendeu? Às vezes eu vejo muito assim na galera que está chegando, pelo hotel, pela viagem de avião, só pensa no coisa. Mas aqui eu tenho como profissão. Muitos entram hoje como diversão. A maioria, entendeu? Como diversão. E muitos, assim, eu tenho como profissão, como o Zé Lito tem, como o Normando tem, e muitos daqui têm como profissão. E, assim, eu dou o meu melhor, como todos eles dão o seu melhor. E, às vezes, as pessoas pensam que me mundo de flores, assim. Já trabalhei com o Vavá, com o Serginho. Vavá mesmo, eu lembro que Vavá, uma vez eu estava no festival de verão, e aí, aquela agonia, aí eu ajeitando o cabo com os pés, assim, aí Vavá falou para mim, você come com os pés? Não me esqueça. E é isso. Passar a voz aqui para o meu amigo, porque eu fico emocionado, que eu vejo essa galera aqui que começou comigo, muitos, como Riva. Não, você não. Não, você, Riva. São muitos. Ainda bem que não estão todos aqui, viu? Porque se tivesse, passou minha... Hoje no mercado, quem não conhece Bira, ou ainda não conhece, ou vai conhecer, né? Bora lá. Muito prazer, meu povo, muito bom dia. Meu nome é Gustavo. Eu costumo que eu fico fazendo assim no meio dos eventos para a galera que está no meu time. E aí todo mundo que já trabalhou comigo fica assim, né? Bom, eu também vou me audiodescrever. Sou um homem negro, estou com meus dreads presos para cima, tenho uma pele retinta. Estou de camisa branca, larga, né, despojada, uma calça preta aqui e um tênis branco também. Bom, eu sou administrador por formação. Começo a minha carreira profissional nessa área de administrativa. E durante 6 anos da minha carreira, eu comecei a ficar incomodado, né, nessa área, querendo, enfim, viver novas experiências, né? E aí eu comecei a participar de várias entrevistas e tudo mais. E toda entrevista que eu participava, a mensagem que me vinha era: Gustavo, seu perfil não se adequa à vaga.
você vai ficar aqui no banco de dados. E aí, depois desse tempo, eu comecei a me questionar, será que eu sou tão bom quanto eu acredito que eu sou mesmo? E eu falei assim, já que a oportunidade não está vindo até mim, eu vou criar minha própria oportunidade, então. E aí criei a Amores Sonoros, junto com a Ana GB, hoje diretora aqui também na Secult. E era uma plataforma, infelizmente já ela se encerrou, era uma plataforma que estava ali preocupada em divulgar esses artistas pretos independentes e, enfim, ser um ponto de intermédio, né, entre as pessoas que tinham interesse em consumir essa música e esses artistas que também não tinham esse espaço, não tinham essas oportunidades, não chegavam até eles, né? Durante 3 anos a gente ficou construindo, né, e, enfim, propondo algumas atividades e eventos com essa plataforma. No meio disso, comecei a me apaixonar pela área da produção, né? Ana já tinha uma experiência, ela de fato agradeço a ela até hoje, assim, ela de fato pegou a mochilinha que ela tinha, né, de toda a experiência que ela tinha na área de produção e me deu. Gustavo, a produção é assim que funciona. E mais ligado para a área da produção executiva, né, e artística. E comecei a me jogar nisso, né? E aí comecei a trabalhar com a ICE, uma selo produtora e editora aqui de Salvador, na época que Meli também estava junto lá com eles. E aí comecei a trabalhar com Meli, com Afrocidade, Nessa, Cronista do Morro. E percebi que eles tinham um gap, né, no time de produção. E aí eu falei, eu quero ajudar vocês nesse sentido. Comecei a ser assistente de produção lá na ICE e aprender um pouco mais dessa área, né? E também um pouco da área técnica, ainda que por cima, assim, de forma superficial. Depois que eu saí da ICE, fiz o meu primeiro evento enquanto produtor técnico por conta de Fernanda Borges. Fernanda Borges chegou para mim e falou assim, Gustavo, eu quero que você seja um produtor técnico do evento Liberatum, um evento que aconteceu aqui em Salvador, um evento global. E eu falei assim, mas Fernanda, eu nunca fiz produção técnica. Ela falou assim, mas eu acredito em você, acredito no meu time. Você tem um entendimento, você é curioso, você é dedicado. Ninguém precisa saber que você nunca fez produção técnica. E eu fui o único produtor técnico bilíngue em todo o time. E eu era, enfim, o ponto de conexão entre os artistas de fora com o nosso time, principalmente o time técnico, né? O Liberato foi um evento que virou a minha chave, assim, em termos de produção. Depois dele eu fiz Festival de Verão, depois dele eu fiz 3 Fest aqui na Doca 1. E aí fui convidado para fazer Camarote Brown. E aí foi onde eu encontrei Camila Rebouças, maravilhosa. E a gente fez a primeira edição do Camarote Brown, foi incrível, uma experiência também surreal para mim. A gente fez as 2 edições, né, do ano retrasado, desse ano agora também. E tive a oportunidade também de ser diretor técnico de um evento junto com o YouTube, também uma virada de chave enorme também, onde conheci Neto também. Enfim, essa é a minha trajetória de uma forma um tanto resumida, né, nessa área. Hoje eu tenho uma agência e produtora, digamos assim, né, que é focada nessa parte de produção e de marketing musical. Hoje o meu maior foco é nessa parte de produção. E hoje eu estou enquanto produtor geral de J Skinny. Algumas pessoas aqui devem conhecer, né? Do ano passado para esse ano deu um boom, né? O Gangster da Rocha, a famosa música Resenha da Rocha, né? Do Vuki Vuki, onde eu estou cuidando da parte da produção geral dele, né? Enfim. Essa é a minha trajetória. Eu também estou muito feliz de estar aqui compondo esse painel junto com essas pessoas incríveis. E, enfim, esse sou eu. Então, vamos dar continuidade. Como o nosso tema passa pelo empreendedorismo de forma muito, digamos assim, com uma raiz muito aprofundada, eu vou também contar rapidinho aqui, como complemento da minha apresentação, que foi quando eu descobri o empreendedorismo para mim, onde despertou.
porque eu fui trabalhar nesse evento que eu falei em 92, lá atrás, e eu fui convidada pelo gestor do evento e seria somente para ajudá-lo. Eu era uma auxiliar. Mas, quando eu cheguei no evento, as coisas estavam um pouco atrapalhadas, porque ele havia mudado a equipe, e eu fiquei com todo o evento para resolver. Então, de nada relacionado a eventos, a não ser assim, as festinhas de família, uma premiação no trabalho, aquela coisa que a gente leva a jeito de fazer, e alguém diz, não, chama ela ali, chama ele, arrume aqui para mim, veja quanto que vai ter de bebida, de comida. A gente vai entrando, às vezes, nos eventos assim, pelos cantinhos, né, pela beirada. E me chamaram, eu achei que era isso. Quando cheguei lá, recebi toda a gestão para fazer, financeira, com planilhas, com convênios, com a parte técnica, que até hoje não domino muito, com vocês aqui, é um aprendizado cada vez que alguém sobe aqui. E eu tive que me envolver. De tal forma aconteceu que, quando o evento iniciou, oficialmente tocou o hino, eu desmaiei. Na hora que tocou o hino do Brasil, que eu pensei, vai começar, agora é para valer, eu apaguei e acordei, eu estava no Parque de Exposições, daqui de Salvador, acordei no soro, numa clínica em Itapuã, e a minha primeira reação foi, tira esse soro que eu tenho que voltar, não posso ficar aqui não, não posso ficar aqui não, e minutos depois tiveram que me liberar, de fato eu não tinha comido nada, foi somente a questão da falta de alimentação, e eu fui fazer esse evento, envolvida com tudo, pensei assim, não gostei disso aqui não. Assim, para fazer tudo, me envolver com tudo, e sem ter a minha equipe, as pessoas que eu pudesse confiar, eu não gostei. E aí fui procurando caminhos, mas também não queria sair de lá. Descobri que, para cuidar do controle de acesso, que controle de acesso não é só portaria, viu, gente? Portaria é o que mais se fala. Para o controle de acesso, tinha uma lacuna, tinha um buraquinho lá que ninguém ligava. Falei, espera aí, vem um monte de produtor aqui, ficam lá, eu quero ser da técnica, eu quero ficar com o orçamento, eu quero ficar com o artista, o outro quer ficar com camarim, ninguém fala dessa área. Quero para mim, deixa que eu faço. E aí eu fui lidar com o estacionamento, com a dinâmica dos seguranças da área, com portaria, com bilheteria, com credenciamento, porque isso tudo compõe o setor do controle de acesso. E, de lá para cá, eu fui me aprimorando, fiz outros cursos, acabei fazendo uma pós-graduação de mediação e conflitos, porque é necessário, é um centro nervoso, onde tudo que dá errado em outras áreas, alguém procura um produtor. Às vezes, mesmo que a gente esteja de preto, não identifica rapidamente quem é, volta na portaria, porque sabe que ali tem alguém ligado à produção e que pode tentar resolver. Então, é um centro nervoso, é um lugar de queixas. Quando a gente coloca uma placa de informações, eu tenho a impressão que o cliente lê reclamações, porque ele vai lá reclamar. Ninguém pergunta onde fica o banheiro, é impressionante. Todo mundo vai lá para se queixar, que o lugar que ele ficou, que o cotovelo que não deu, que pisou no pé, que a cerveja estava quente. Eu digo, não, está escrito informações, e todo mundo vem e reclama. Daí nasceu a Mari da Portaria, que era o lugar onde mais eu ficava. Até hoje ainda fico, em vários espaços ainda fico. Mas esse foi o lance que me despertou a empreender. Então, eu abri uma agência, eu tinha funcionários fixos e tal, e a pandemia passou rasteira, e eu disse, não, agora eu vou virar uma urgência, e vou ter parceiros. Tem dado mais certo. Então, esse foi o meu gatilho para empreender dentro de eventos. Né? Mas isso aconteceu lá atrás. Eu acredito que outras oportunidades possam ter se aberto, mas eu me adaptei com essa. Passo a bola para vocês agora. E você, Maíla? Bom, não vou falar muito sobre o meu gatilho, mas, primeiro, pontuar que não tem receita, né? Certamente, Bira começou e construiu a carreira dele de um jeito que a juventude hoje constrói e empreende e estrutura essa carreira de outra forma, porque a gente está falando de um mercado que é muito dinâmico, que é absolutamente dinâmico e que foi muito profissionalizado. E a gente está falando de um contexto, principalmente no pós-pandemia, e a gente estava falando sobre isso lá atrás, onde a gente fala de saúde mental,
onde a gente fala de limites, onde a gente demarca, inclusive, numa relação com o contratante, o que a gente entrega e o que a gente não entrega, em virtude desses limites. E o mercado do entretenimento é um lugar que coloca a gente num cenário muito, num ambiente que coloca a gente num lugar muito de tomar decisão, de gerenciar conflitos, de lidar com situações que demandam decisões rápidas. Então, o tempo todo, todas as pessoas que fizeram parte dessa cadeia empreenderam, tá? Só que, por esse mercado ser dinâmico, hoje ele demanda que esse trabalhador, essa trabalhadora, se coloque de outra forma, se posicione de outra forma, muito mais do que um mero prestador de serviço, né? E aí, Maíla, como é que Maíla foi se posicionando e empreendendo essa própria carreira, que hoje né? Que empreendedora é essa, Maíla? Que carreira é essa de Maíla? Maíla, gestora, né? Maíla, hoje, gestora pública, mas, enfim, que já fui gestora em organização social, que já fui produtora em empresa, mas Maíla que está ali nos bastidores, cuidando desse relacionamento institucional. E de uma Maíla que, em determinado momento, quando fez a escolha lá atrás, definiu a sua estratégia sem saber que era estratégia. Isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero. Eu não sabia que era a minha estratégia, mas era a minha estratégia lá naquele momento. E é uma característica muito do mercado. A gente vai fazendo de forma intuitiva, né? A gente um cenário que coloca a gente muito no lugar de realizar, de tomar decisão rápida, de aproveitar o momento, a oportunidade do momento. Então, eu disse, não, eu vou fazer isso aqui. E eu fui fazendo. E não foi planejado, não. Foi super intuitivo e fui organizando isso. Aí veio a rede social, aí eu, não, vamos lá, vamos fazer umas fotos. Aí eu veio o LinkedIn, eu, meu Deus, o que é? Eu sou horrível com essas coisas. Eu disse, não, vamos aqui, atualizo uma vez no mês, mas atualizo. E aí veio a necessidade de estar ali, se posicionando na rede social. E eu, meu Deus, eu não tenho tempo. Não, vê uma pessoa para fazer por você, tudo bem, vou ver uma pessoa para fazer para mim. Ah, mas espera aí que eu sou CPF, então precisa ser CNPJ pelo menos meio. Não, tudo bem, vamos formalizar. Então, é um conjunto de coisas que vão começando a fazer parte desse pacote que envolve posicionamento, formalização, inovação. E aí, inovar é aproveitar a onda do momento, mas também estar se qualificando, estar se renovando, estar se reinventando e, principalmente, pensando em que possibilidades de serviços, quais são as formas de geração de renda, quais são os corres que você tem que fazer para pagar os boletos no final do mês, além de prestar serviço. E esse é o grande desafio do trabalhador do entretenimento. E eu estou falando com a propriedade de quem já esteve nesse lugar. Houve um momento que eu vivia para prestar serviço. Acabava um contrato, eu pegava outro. Aí, aquela coisa da gestão do dinheiro, né? Do que é meu, do que é do CNPJ, de quanto eu vou ficar, sobreviver com a grana ali na conta até o próximo contrato vir, graças a Oxum. Sempre foi um atrás do outro. Mas, até me perdi na fala, mas, assim, a gente fica muito nesse lugar, né? A gestão financeira, o posicionamento, a inovação, e aí pensar em outras possibilidades, né, de serviços, de produtos, enquanto trabalhador do entretenimento, para além de você estar prestando serviço e fazer o evento do outro acontecer, é essencial, é salutar nesse mercado que é essencialmente dinâmico, que está com as novas tecnologias. Então, validar as velhas formas de fazer e que deram certo, né, Bira? Aproveitar esses grandes mestres para dar conta dessas dores, e a gente conversava lá atrás sobre essas dores. Quais são as dores? Bira estava desabafando, falando das dificuldades dele de entregar, né, em determinados contextos, com as pessoas que estão ao lado dele. Eu disse, Bira, vamos formar essa juventude. Pelo amor de Deus, a gente não pode... E aí eu sou uma grande entusiasta, incorrer no vício de entender que determinado setor ali não vai mudar. Ah, essa galera dessa área é bronca e acabou. Não precisa ser assim. Então, com quem que a gente pode se conectar? E aí é network, é rede, é trabalhar fazendo parceria. Com quem que a gente pode se conectar
para qualificar a mão de obra, para formar e qualificar os trabalhadores do entretenimento. E qual, gente, o papel do poder público nisso? Na profissionalização da cadeia produtiva das diferentes áreas do entretenimento e como os trabalhadores do entretenimento estão se organizando nesse sentido. Porque, para um evento acontecer, tem toda uma cadeia e todo um movimento por trás, pelo lado, pelas frentes, por cima, por baixo. Como é que o poder público está entregando condições, um ecossistema favorável para que a gente trabalhe muito menos num ambiente adoecedor e muito mais profissionalizado? E como é que a gente está se juntando assim com os nossos pares para qualificar a mão de obra, por exemplo, né? Você perguntou uma coisa, eu falei outra, mas assim. Mas tá certo, a conversa é essa, né? Eu fui divagando por outros lugares, mas hoje eu fico me colocando nesse lugar, né? Enquanto gestora das dores que eu já vivi, das dores que eu acesso, porque estou muito nesse lugar de escuta, e de como a gente pode entregar e construir junto e, através da política pública, favorecer o fortalecimento de um ecossistema para que o setor se estruture e que a gente não fique entendendo ali aquela dor, né? Aquela área que, enfim, é sempre meio que no vulco-vulco, né? Para que a gente dê conta dessas coisas e supere alguns vícios, digamos assim. Desses vícios, Bira pode contar para a gente, a equipe assim, dele. Eu vejo muito assim. Eu entrei na música como carregador. E não remunerado. Carregador peru. Entendeu? Porque hoje os carregadores até remunerado é difícil. Hoje conseguir alguém que queira trabalhar. É porque hoje é muito difícil conseguir essa galera. A galera não quer muito. Quem quer aprende, por exemplo. Ali dirigia para mim era motorista. Hoje está com brau. Entendeu? E outros. Mas assim, hoje é difícil essa galera. Eu comecei, por exemplo, eu entrei no empreendedorismo porque eu sempre quis fazer o evento, como muitos, precisa alugar uma bateria. Aí eu fui alugar a bateria de um certo batera. Aluguei a primeira, segunda, terceira, quarta. Aí, na quinta vez, a bateria furou a pele. E aí eu disse, velho, só a pele furou. E agora? Porra, velho, a bateria é a minha vida, que não sei o que. Uma vida só se paga com outra. Eu não tenho como mudar a minha vida para você. Aí fui na internet, busquei a pele igual, original, botei. Eu falei, eu não vou alugar mais nada na mão de músico porque tem um valor sentimental. Então, aluguel, aí eu fiz o quê? Comprei minha primeira bateria. Aí comecei a alugar, foi. Comprei na segunda, hoje eu já perdi até as contas de quantas eu tenho, que eu não paro para contar. Aí, carregador, montei uma empresa de carregador. Na minha época, ainda conseguia alguém para trabalhar. Conseguia 20, 30 pessoas para trabalhar. Entendeu? Mas era uma luta. Deixou de cabelo branco e careca. Era uma luta. E hoje é pior ainda, porque hoje é difícil trabalhar. Por exemplo, você hoje precisa de 30 homens. Em sua rua vai ter 30 homens sem trabalhar, para você poder chamar essas pessoas a trabalhar. A maioria eles vão porque é festa, eu vou aproveitar, vou para a festa. Aí, quando você vê, tem gente bêbado no final, tem gente vai... É muito complicado. E hoje está mais complicado ainda, que você não pode pegar um carregador de um bairro e pegar o carregador do outro. Porque vira aquela confusão que todo mundo já sabe, e é uma confusão tão grande que para você administrar isso. Entendeu? E tem outra. Os que trabalham param de trabalhar porque aquele que está ali está sem fazer nada e está ganhando o mesmo dinheiro. Por que eu vou trabalhar se o outro não está trabalhando e está ganhando a mesma coisa? Aí os que não trabalham vai poluir o outro que não vai trabalhar, porque ninguém quer trabalhar sozinho e os outros sendo remunerados. Então, aí eu parei, deixei os serviços de carregador para os outros colegas que estão aí, como Bené, como Russo, Nego Bom, tem Messias, o grande Noel, que também é uma grande referência, o Noel para mim, entendeu? E comecei assim, aí foi, aí pronto, aí parei, comprei a bateria, aí precisou dos praticáveis, aí eu comprei 10 praticáveis na época. Aí meu amigo Rastina falou, boa, Bira, você vai comprar 10 praticáveis que as empresas já dão de graça, não sei o quê. Eu falei, Rasta, eu vou comprar para ver o que é que dá.
Hoje, aí eu comprei 10, fui, depois comprei mais 10 e fui assim por diante. E hoje eu tenho a empresa lá, entendeu? Estou desorganizado nessa parte burocrática de nota fiscal. Tem a galera que fica me cobrando direto assim, pô, Abílio, você não mandou nota fiscal, porque eu aprendo muito, eu sou muito daquela de entrega. Tipo produtor que gosta do que faz. Eu gosto do que eu faço. Então, eu me preocupo com a entrega. Eu não estou me preocupando com o resto, entendeu? É a minha entrega. Aí, às vezes, eu faço... Lázaro ali mesmo fica rodado no carnaval comigo, que ele me contrata para fazer o Camarote de Salvador. Ele fica, Bira, e aí, rapaz, como é? Eu digo, vai dar tudo certo, Lázaro. Fique tranquilo. Que eu não... Pô, se eu ficar toda hora... Mas eu respondo. Uma hora eu vou responder. Uma hora eu vou responder, vai dar tudo certo. É igual você me ligar. Imagine... Porque tem muita gente de pressão, tipo assim, se eu ficar na pressão, eu já fiquei muito hoje na pressão, mas hoje eu já tenho 52 anos, se eu ficar na pressão, eu vou infartar. E aí, né, o show vai continuar e eu vou visitar o bambuzal. Então, é melhor que eu fique tranquilo, entendeu? Ó, estou chegando. Se acontecer alguma coisa, se eu não puder chegar, eu vou ligar, olha, está acontecendo isso, 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 mas, entendeu? Porque às vezes a pessoa fica, e aí, na pressão, naquela pressão, você infarta e não chega. E o show continua, entendeu? Mas eu faço tudo com responsabilidade. É igual quando eu trabalhava. Eu, uma vez mesmo, passei por várias situações. Uma vez mesmo, eu trabalhava com Brau, e aí eu fui convidado para fazer Gil e Caetano, Trio Tropicália. Pô, quem não quer trabalhar com Gil e Caetano? Eu quero trabalhar com um só, imagine com os dois. Aí eu peguei e falei, porra, dessa vez eu estou desempregado. Eu digo, aí vou botar alguém em meu lugar. Foi até na época que o Brau ficou nu, que eu nem vi. Entendeu? Foi naquela época. Aí eu estava fazendo Tropicália. E aí eu cheguei e fui fazer Gil e Caetano. Eu botei alguém no meu lugar. Falei, pô, velho, perdi minha gig. Perdi minha gig, rapaz, e agora? Aí eu fui e voltei pro Brau e fiquei fazendo o Expresso 222 sempre. E aí foi. Fiz vários eventos em Salvador. Como tinha muitos eventos bons em Salvador, Perquipan, Mercado Cultural. Esses eventos, para mim, eram os melhores. Tempo bom, né, Bira? Sua nota é um show. Pô, sua nota é um show. 10 notas fiscais. E o livro, dava um livro, entrava na concha acústica. Entendeu? Então, Feira dos Municípios. Eu sou dessa época aí boa. Entendeu? Dessa época boa. Não que não seja hoje. Era melhor, por exemplo. Já foi melhor, Já na foi verdade melhor, é por isso. exemplo. Agora mesmo, em termos de artista, por exemplo, os artistas hoje trabalham menos. Os que tocam, os top da galáxia, tipo, Ivete e esses pagam bem, massa, mas tocam poucos hoje. Hoje eles tocam poucos, eles querem viver mais. A gente estava até comentando sobre isso. Ela perguntou, você não tem Instagram não? Que eu abri seu Instagram, só tem você com sua netinha, você malhando, você andando de bicicleta. Eu falei, não, eu estou vivendo hoje, porque eu já trabalhei muito. Então, eu estou vivendo hoje, porque hoje mesmo... Eu odeio hoje perder a noite, por exemplo. Antigamente eu perdia 24 horas. Então, essa cara aqui de sequelada, assim, como a mulher falou. A mulher chegou para mim e falou assim no mercado: o senhor tem cara que bebe pouco, que essa cachaça aqui é boa? Eu fiquei quieto, porque dificilmente eu bebo, né? Entendeu? Aí eu falei, não, essa é ótima, essa é a melhor que tem. Entendeu? Mas é isso. Então, eu peguei a fase boa. As que estão chegando agora também estão aí para a continuidade, né? Nossa continuidade, né? A gente vai ficando coisa que nem o Vavá falou. A gente agora só serve para dar conselho, porque a gente estamos idosos, né? A gente só serve para dar conselho. E aí, Bia, faço o quê? Eu tenho um sobrinho mesmo que ele quer entrar no meio da música. E ele é esforçado, estuda. Aí ele perguntou para mim, meu tio, eu vou viajar com tal banda aí. Você tem algum conselho para mim? Eu falei, olha, tio, primeiro conselho, se alguém te oferecer alguma coisa para você usar, não use. Seja você mesmo, não use. E tome conta do material dos outros, fique de olho para não sumir, porque se sumir você paga. A responsabilidade é essa. E vai, volte em paz. E eu sei que ele vai dar um bom fruto no final, porque não é porque é meu sobrinho. Ele tem a mim como inspiração. Ele me segue também. Hein, Zé? E ele vai dar um bom menino, sabe por quê? Ele falou, olha, meu tio, eu vou estudar. Ele foi buscar ter o conhecimento, porque a prática, ele aprende comigo e com os outros colegas, que nem eu. Eu não tenho conhecimento, não tomei curso de produção. O meu foi estrada.
O meu foi estrada. Eu aprendi na estrada, entendeu? Sei me comportar em qualquer lugar, no hotel 5 estrelas, sei me comportar na minha favela, sei onde eu posso andar, entendeu? E assim vai. Rapaz, na minha conta eu tenho 50. Zé, naquela. Olha. É porque naquela época os pais como é que chama? Registrava depois. Registrava depois, rapaz. Aí ele registrou no dia. Eu estou careca. E é isso, voltando ao assunto do empreendedor. Eu entrei por um acaso, por causa dessa bateria que o cara falou que era a vida dele. Aí eu entrei por isso. Mas eu não entrei nessa praia porque eu quis. Agora mesmo, por exemplo, eu agora comprei umas barricadas, né? Aquela cercamento de fechado. Por exemplo, os praticados já ficaram difíceis, era só a feira que fabricava, hoje todo mundo fabrica, e aí fica mais barato. Ficou mais barato, todo mundo compra, e a gente tem aquela concorrência. Entendeu? Que é normal. O sol brilha para todos, entendeu? O sol brilha para todos e está aí para todo mundo ganhar seu dinheiro e trabalhar. O que é desumano é tipo a concorrência, tipo assim, olha, eu apresento o meu orçamento para você, aí você vai lá e baixa o seu orçamento. E, infelizmente, isso vai crescendo. Outro dia a mulher falou para mim, pô, eu pedi aqui a você, mas você me cobrou um valor e fulano de tal me cobrou outro. Aí, ou eu baixo meu valor para fulano, igual de fulano, ou eu não alugo a minha. Aí, outro dia, eu fiz com ela assim, ó, vou te alugar pelo mesmo valor. Aí, depois ela me retornou e falou, Bira, ó, eu vou ficar com eles mesmo, porque ele já está me fornecendo isso, isso, isso e isso. Então, eu vou ficar com eles mesmo. Eu digo, tudo bem. Porque eu não queria... Eu poderia baixar, tipo assim, mais. Mas se eu baixasse, não estaria fazendo o que eu não queria com os outros. Entendeu? Mas também, se você ficar pensando nos outros, você fica com o seu material guardado. E aí complica, você não sabe que lado você corre, porque se você baixar, você... E outra, se você aluga um material, por exemplo, por R$100, você alugou por R$100. Aí aquele material você alugou para outra pessoa por 50, você vai alugar por R$100 mais nunca? Mas nunca. Não tem como você alugar. Então, só complica, entendeu? É igual a gente, por exemplo, eu e Isalita, a gente pegou a fase boa, por exemplo, Brau até hoje eu acho que paga R$1.000 o cachê, eu acho, ou mais, agora no meu tempo era R$1.000. Não é isso? Você está quase barão, você está quase rico, eu estou ligado. Aí ele paga isso. Aí, por exemplo, eu fazia Brau ganhando 1.000, mas como tinha uma outra banda ganhando 300, eu ia, 200 eu ia. Porque, assim, não é porque eu ganhava 1.000 com Brau que eu fazia Rebeca Mata, eu fazia Márcio Melo, as pessoas que eu gostava de trabalhar. Entendeu? É isso. Mas você veio da escolinha, pô. Você veio da escola, a escola é isso. Você faça de uma maneira que você se sinta bem. Não se sente bem, ó, beijinho, não dá mais, tchau, tchau, e acabou. Agora, aquela coisa, fazia todo mundo. Ia fazendo, como o Vavá falou, o que é que eu fazia? Se eu ganhava 1.000 com Brau e ganhava com as outras bandas que eu fazia, os barzinhos todos do Rio Vermelho, eu vivia no Rio Vermelho. Os bares todos eu fazia. Aí eu vivia com aquele dinheiro do bar do Rio Vermelho e o do Brau eu juntava, tipo um caixa. Porque se a gente não juntar, a gente não vai ter nunca nada. Antigamente, o que é que o pai dava para a gente guardar o dinheirinho? Primeira coisa era o quê? Um porquinho, um miaeiro. Hoje, infelizmente, o que a gente dá é o quê? Um celular. Entendeu? Ele já aprende a começar a gastar, em vez de juntar. Eu vou passar a palavra para o meu amigo aqui, porque senão a gente vai ficar aqui o tempo todo. Falando nossa vida. Mas, assim, eu já me familiarizei da avó, porque para falar para quem eu estava com ela é diferente de falar para quem. Ainda mais daquelas câmeras ali apontando para a gente. Já está se sentindo em casa, já, né, Bia? Eu acho que pegando um gancho dos dois, né? O que Maíla falou e o que também Bira trouxe em relação a essa falta de profissionalização, né? E nesse setor do entretenimento. Eu acho que também vem um pouco até de um trecho da música de Emicida, né? Ele fala que é difícil plantar a ambição no coração de um ser que nunca viu nada acontecer. Não no sentido de escassez, né, daquela pessoa, mas talvez a escassez dessa profissionalização. Se no contexto onde aquela pessoa está ali, né, e as pessoas com que elas estão ali próximas a ela nunca viram aquilo como algo necessário,
eu vou adquirir através da estrada, com a experiência ali, com fulano, com Beltrano. Eu não vou adquirir aquilo através de um seminário, né, através de um curso, e por aí vai. Se a pessoa não consegue perceber a necessidade disso, o quanto isso torna ela ainda mais potente, né, o quanto aquela entrega dela pode ser ainda melhor, ela não vai trazer isso por si só, né? Ela precisa desse estímulo. E o poder público traz esse suporte, né? O quanto é necessário esse suporte, né, do poder público para o acesso a esse conhecimento por parte dessas pessoas, né? Então, acho que vai muito nesse lugar. Eu, por exemplo, também foi muito assim, né? Por osmose. A gente vai aprendendo a produção por osmose. Hoje, eu ainda acredito que os cursos, seminários e por aí vai, de produção, a questão da divulgação ainda é muito escassa, né? Não acessa a todo mundo. Quando você vai acessar, já passou. Quando você vai acessar, já encerrou as inscrições ou já esgotou. Enfim. E falta ainda muito, né? Muita gente, principalmente falando da cidade de Salvador, que é uma das cidades que tem o entretenimento como um dos principais PIBs, né, da cidade. Um valor importante, né, nessa questão do produto interno bruto, assim, da economia da cidade. Falta muito, né? E as pessoas ainda, a gente tem esses profissionais sem esse conhecimento teórico, né, técnico, por parte dessa academia, digamos assim. Então, a gente acaba também, que eu estava falando, indo para o que a gente menos gosta de fazer, né? Nos eventos, a gente vai ter aquelas panelinhas. Porque eu sei que se eu contratar a Nanda para o meu time, ela vai entregar. Eu acredito, eu confio no trabalho dela. Se eu contratar a Neto, eu sei o quanto ele está preocupado com a questão da experiência, né? Eu acho que um ponto também importante é que eu acredito que essa experiência que a gente está pensando, não só para o público, mas para o nosso próprio time, ela vai acontecer por parte dessas pessoas que estão nos bastidores, né? A gente que se preocupa em como entregar aquilo. Quando o Bira fala, eu estou preocupado com a minha entrega, ele está preocupado com essa experiência, né? Ele estava contando uma história onde um dos funcionários dele tirou um gradil do local e para passar e tal. E aí depois, quando ele falou assim, vai lá, coloca de novo, eu coloquei ele de qualquer jeito ali. Aí ele, mas você está falando para mim que você está colocando de qualquer jeito, você encontrou encaixado certinho. Então, faça, entregue da forma como você recebeu, né? E eu acho que é preciso pensar nessa experiência nesse sentido. Então, a gente precisa, né, como Maíla estava também comentando, pegar na mão de cada um, juntar, né, vocês também que estão por aqui, entender quais são os caminhos, né? Eu tenho uma ideia de fazer um curso, eu tenho uma ideia de fazer um seminário, eu tenho uma ideia de, enfim, fazer algo nesse sentido de garantir essa profissionalização dessas pessoas, né, dessa área. Vou procurar o poder público, vou procurar marcas, né? Hoje a gente percebe, por exemplo, o LinkedIn como uma grande oportunidade nesse sentido. Eu, assim como Bira, vou beber água que eu falo para cá. Assim como Bira não, assim como Maíla, que ela falou sobre o LinkedIn, eu, no período da pandemia, eu enxerguei o Twitter como uma ferramenta que me colocava próxima de pessoas que eu acreditava ser potentes, né? Eu percebi aquelas pessoas que eram gigantes no Instagram e ninguém tinha acesso, e no Twitter elas falavam com qualquer pessoa que trocasse ideia com ela. Eu falei assim, poxa, acho que é o ponto onde eu consigo me conectar com essas pessoas. E eu comecei a me conectar com pessoas não só na área do entretenimento, mas de diversas áreas. Hoje o LinkedIn faz esse papel, né? E você consegue acessar várias pessoas de diversas empresas,
E você consegue nichar, né? Eu quero encontrar aquela pessoa, daquele setor, daquela empresa, para me conectar, para poder oferecer um determinado projeto ou propor X coisa. Ou só simplesmente se conectar, porque você acredita naquela pessoa enquanto referência, assim. Então, se faz necessário esse movimento também da nossa parte, né? De não esperar só que essas oportunidades cheguem, que a gente também cria essas oportunidades, né? A partir da gente. E... Pode falar. Pode falar. É que quando o Vitor aparece ali, a gente diz só para assim, dar um aviso, ai, né? meu Ele tá Deus, escrevendo, o tempo, gente, tá plaquinha escrevendo. A plaquinha Lá vai vem ele, subir. lá vem. Atenção, atenção. Mas só para fechar, para mim, essa parte de pensar na questão do empreendedorismo foi muito, entre várias aspas, fácil, porque eu estudei isso, né? Eu sou administrador de formação, então eu fui treinado, digamos assim, né? Moldado a pensar dessa forma. Eu sou produtor, mas além de produtor, o que eu faço mais? Mas nem todo hold, assim como o Bira começou como hold, vai pensar nessa... eu vou abrir uma empresa de hold, vou abrir uma empresa de backline, vou abrir uma empresa de X coisa, né? Então, é muito difícil, né? Como eu falei, né, no início da fala, você plantar uma ambição em alguém que, no contexto ali, não tem ninguém que pense fora dessa curva, assim, né? Isso, nós estamos num momento em que é preciso abrir para perguntas. Eu acho que, inclusive, do painel todo, é a melhor hora. É a hora que a gente tem uma interação e percebe o quanto que a nossa fala atingiu, o quanto que a nossa fala chegou até a plateia, as pessoas que nos assistem. Então, eu gostaria de disponibilizar os microfones, ver quem gostaria de perguntar. Já temos uma aqui. Bom dia, gente. Bom dia. Queria dizer que eu estou muito feliz. Essa é uma oportunidade muito bacana de estar aqui, de conhecer outras pessoas. Estou sentindo a sala um pouco vazia. Queria que tivesse mais gente aqui, né? Queria dizer que estou me sentindo muito contemplada pela fala de vocês, principalmente do Gus. Mas eu anotei aqui, uma fala que me trouxe também uma reflexão: a qualificação e a profissionalização para trabalhadores do setor do entretenimento. Apesar de ser produtora, eu não me apresentei, eu sou produtora, sou artista da dança, eu venho da dança, e a dança me levou para esse lugar da produção, né? E hoje eu estou produtora. Mas eu fiquei pensando e refletindo sobre essa questão da qualificação e profissionalização, que é um espaço que a gente não tem muito. Apesar de ser produtora, eu hoje estou com um pouco mais de tempo, vamos dizer assim, e estou buscando esse lugar do conhecimento, né? Acho que esse espaço aqui está sendo bem importante para mim, pelo menos, acho que para todo mundo. E queria deixar aqui também que sinto falta desse lugar de aprender mais, oportunidades para aprender mais e trocas de conhecimento. E a minha pergunta é para vocês: qual a estratégia vocês dariam para empreender para o mercado dinâmico da nossa cidade? Eu estou fazendo essa pergunta porque eu escuto muito de alguns amigos meus: Nanda, você trabalha com muita gente, mas você já pensou em fazer alguma coisa para você? Você já pensou em dar um ponto de partida? Eu nunca consegui enxergar nada, porque eu sempre gosto de trabalhar com muita gente, né? Gosto de trabalhar com a galera. Mas eu, ouvindo vocês e vendo essa mesa, pensei: o que eu trabalharia e qual estratégia vocês dariam assim para a gente aqui sobre isso? Gu, quer começar? Porque você já conhece, fica mais fácil, né? Você abre o caminho para a gente. Bora lá. Eu acho que assim, a gente tem muito disso, né? E aí, trazendo esse recorte agora racial, a gente tem bate essa insegurança, né? Será que se eu fizer um projeto meu vai dar certo? Né? Vou me arriscar nisso. A questão também trazendo ainda esse recorte racial, o dinheiro sempre vem primeiro, né? Se eu fizer isso, investir o dinheiro que eu estou aqui, como é que eu pago X ou outra coisa que eu preciso fazer, né? Eu acho que vai nesse lugar que eu estava falando há pouco, do LinkedIn, e
do que Maíla também trouxe, né, de buscar esse poder público para poder desenvolver aquilo que a gente tem também vontade, assim. Enquanto administrador, eu também percebo essa necessidade da gente criar métodos. É preciso criar métodos, é preciso criar processos para as coisas acontecerem, né? Não é vou fazer uma X coisa e vou me jogar, né? É preciso esboçar, pensar em como é que você vai entregar aquilo. É preciso pensar a experiência. Eu sou um amante assim, né, da experiência. Eu gosto muito de pensar em cada ponto, né, que o público ou o meu time, enfim, vai passar e de que forma que eu posso melhorar cada vez mais cada ponto desse, assim, a experiência de cada um, né? Então, eu acho que vai nesse lugar, assim, né? De qualquer que seja a sua ideia, eu acho que o principal é você fazer isso e entender também onde você consegue captar esse recurso para poder fazer aquilo ali acontecer, né? Seja recurso financeiro, seja com apoio, né? Não necessariamente aquela primeira edição que você vai fazer de X coisa ou daquele de X projeto precisa de um recurso financeiro, né, para acontecer. Pode ser um protótipo e a partir daquilo você com histórico, né, daquilo ali, isso aqui é possível, prefeitura, isso aqui é possível, marca X. Eu fiz acontecer, X pessoas participaram, esse foi aquele impacto que a gente conseguiu gerar, e eu agora só preciso de dinheiro para poder fazer isso acontecer e impactar mais pessoas, né? A partir de protótipos, você consegue ter muito mais segurança para a marca, né? Investir aí agora um recurso financeiro e esperar, obviamente, algo em troca, né? Não é a marca chegar e simplesmente derramar dinheiro no seu projeto. Você precisa pensar as contrapartidas que você entrega para a marca nesse sentido, né? Eu vou colocar você para se conectar com X pessoas de X idade, de X local, com X interesse. E eu acho que é um caminho fácil de você se conectar com essa pessoa, esse público, né? Que você não alcançaria através dos seus anúncios ou afins. Maíla, você quer falar alguma coisa para responder? A pergunta foi só para uma estratégia, lembrei. Eu penso que a primeira estratégia é entender. Algumas pessoas nascem como Bira, uma vocação empreendedora, uma pessoa que lá atrás viu gargalos no mercado e disse: vou começar a alugar bateria. Não, agora é praticável. Isso é visão de mercado, isso é visão empreendedora. Então, algumas pessoas nascem com essa vocação, têm essa vocação, têm esse tino. Essa pessoa não sou eu. Então, eu preciso desenvolver essa vocação. Então, acho que o primeiro ponto é identificar isso, né? E correr atrás de desenvolver mesmo essa vocação e esse olhar empreendedor para que você possa, para que você tenha capacidade, estratégia para identificar os gargalos, as demandas de mercado, as tendências de mercado e fazer a sua escolha. Eu quero deixar de ser prestador de serviço e quero passar a ser fornecedor ou fornecedora. Ou não, eu quero continuar sendo prestadora de serviço, mas eu preciso ter uma estratégia. Então, entender se você já tem mesmo essa vocação, se você precisa desenvolver, correr atrás de desenvolver e fazer a sua escolha. Esse é o primeiro ponto. Onde é que você quer chegar? Segunda coisa, gente, o mercado está cada vez mais dinâmico, cada vez mais profissionalizado, as novas tecnologias estão aí. Então, isso demanda profissionalização. Felizmente ou infelizmente, demanda profissionalização e demanda estratégia. E aí, que planejamento é esse? Que possibilidades de serviços são essas que eu, enquanto iluminador, produtos, vamos pensar em produto, posso conceber, criar, para além de prestar serviço como iluminador? Eu vou trabalhar com qualificação profissional? Eu vou mapear as instituições de ensino que trabalham com qualificação profissional para esse lugar? É Salvador? Não é Salvador? Isso é estratégia, né?
Se essa é uma possibilidade de produto e aqui eu quero mergulhar, vou lá. Se eu quero ser CLT, se eu quero trabalhar no Cimatec da vida, fazendo isso, eu sou dessas, viu? Quero fazer o que eu gosto, mas eu quero ter um contra-cheque. Eu amo contra-cheque, 13º e férias. Foi uma das coisas que me fez assim, não quero ser freela, não quero ser prestadora de serviço. Eu amo. E quando assina a carteira que recebe o FGTS, meu Deus, quem já recebeu o FGTS aqui? Pouquíssimas pessoas. Gente, que delícia! Então, isso é uma estratégia. Alguém guardou para você, né? Aquele que você ia gastar. Alguém Alguém guardou o seu um muro dinheiro, de fazer a mas você ia viagem. gastar. Então, isso é estratégia, sabe? E aí, uma outra coisa. O empreendedorismo é um exercício árduo, solitário, pra cacete. Às vezes vem, às vezes não vem. Por mais que a gente esteja tentando construir rede, você está só. Você está só. Se você não... tem coisa, por exemplo, uma pessoa que trabalha com consultoria. Esse é um caminho também para quem é da técnica. Não quero mais estar no chão de fábrica, no fundo do palco. Eu vou prestar consultoria. Quem é que contrata esse tipo de serviço? Eu preciso de quê? Eu preciso ir para onde? A possibilidade, gente. Então, mergulhar nesse mundo de possibilidades sem medo, uma vez que você escolhe empreender e desenvolver uma estratégia, fazer uma escolha e desenvolver uma estratégia, isso é essencial. Então, são as recomendações. Aí, entendendo que é um exercício solitário, árduo, desafiador, às vezes tem, às vezes não tem, às vezes entra mais, às vezes entra pouco. Pelo amor de Deus, gente, saúde mental, tempo de descanso, tempo de qualidade. Bira falou sobre tudo isso aqui. Sobre tudo isso. Bira falou sobre visão de mercado, Bira falou sobre escolhas, Bira falou sobre estratégia, e ele foi fazendo isso de forma intuitiva, porque ele tem uma vocação empreendedora e ponto. E ele falou, por último, que ele precisa cuidar do shape dele, né? Ir para a praia. Então, CNPJ fortalecido demanda um CPF fortalecido. Cuidar da saúde mental é prioridade, não é mimimi. Tempo de qualidade, férias, prestador de serviço, precisa sair de férias, se organize, tire suas férias. Estou falando porque eu já vivi isso, estava numa pindaíba, tinha dinheiro só até março e era fevereiro, mas eu disse, eu vou sair de férias. E quem me procurava, eu dizia, eu consigo fazer essa reunião a partir do dia 1º de fevereiro. A gente consegue organizar? Rolou. Não doeu. Então, soft skill, saber se relacionar, saber negociar, é um conjunto de coisas. Mas isso não vai acontecer se você não tiver uma vocação empreendedora ou não fizer uma escolha por desenvolver essa vocação. Se você não fizer a sua escolha e não desenvolver essa estratégia. E pode ser, gente, pode ser. Eu não gosto dessa visão romântica, não, do empreendedorismo. Pode ser que você faça tudo isso e não dê certo como você gostaria que desse, e você dê 2 passos atrás e volte a ser prestador de serviço. E está tudo bem, porque a meta é ficar bem, é ter saúde, é ter a grana, que é dinheiro, é saúde mental também, sabe? E é sobre isso. Gente, temos mais alguma pergunta? Não, ia só ver se tem mais alguma pergunta, que a Ibira já fazia o pacotão. Respondendo a Não pergunta tem, dela, ninguém levantou. a sua pergunta. Assim, eu acho legal, mesmo que a gente não seja no meio da música, mas a gente tenha uma outra visão de um outro trabalho de alguma coisa. Por exemplo, quem trabalha com evento trabalha de sexta, mais ou menos, até domingo. A gente tem segunda, terça, quarta e esses dias. A maioria, né? Não são todos. Quem faz pré-produção, como muitos de vocês fazem, vocês trabalham o tempo todo. Que eu acho que muitos fazem e não recebem por isso, só recebem no dia do evento. Que é uma coisa errada. Que é uma coisa errada. Se você está fazendo pré-produção, você está trabalhando. Se você está trabalhando, você tem que receber. Nem que seja uma diária daquele dia que você está trabalhando. Você tem que não que você vai ganhar o valor que você vai trabalhar no dia do evento. Mas você tem que trabalhar a sua pré-produção. Porque é o que muitas pessoas fazem, principalmente com banda, que é produtor. Pega o cara... Tem a viagem, vai ter a viagem sábado, mas tem que fazer a pré-produção. O cara está trabalhando. Está com o computador dele ou em casa. Tem muitos que tem que ir para o escritório. Não é nem em casa. Eu acho que tem que receber. Se é pré-produção, está trabalhando.
E aí muitas empresas não pagam por isso. E outras pessoas que acham que vida de produtor é uma maravilha, vai para essa aí, entendeu? Tipo assim, tem muitos amigos meus mesmo hoje que acham que ser produtor é a maior maravilha do mundo. Eu quero ser road a vida toda e ganhar bem, porque eu ser produtor, principalmente de banda, eu vou lidar com 20 pessoas, cada um com a mente, cada um com o seu problema de casa, que deixou o filho em casa, que deixou a mulher em casa, que não deixou, que cada um sabe a necessidade de si e vai acarretar o problema todo para quem? O produtor, entendeu? Que as pessoas acham que ser produtor é ser babá. É igual ser road de artista. O nego acha que ser road de artista é ser babá de artista. É diferente de ser babá, como a gente falava lá, BO, baba-ovo, entendeu? Como a gente achava lá na nossa equipe lá. É diferente, porque a gente tem que trabalhar e entregar o melhor. Mas, por exemplo, eu já viajei muito, principalmente viagem para fora do país, e a gente sabe que cada um é responsável por sua mala, por o que tem dentro. Quando deixava a malinha para eu levar, eu falava, infelizmente, essa malinha daqui para cá é sua. Essa aqui é minha. Porque eu já vi roads, amigo meu, por exemplo, que trabalhava em uma certa banda, segurar o BO na alfândega, porque o músico botou droga dentro do instrumento. Quem está com o instrumento na mão é quem? O road. Então, o road que segurou a onda toda, porque o cara negou que era ele quem estava tomando conta. É tanto que quando você viaja, a primeira coisa que o nego pergunta é o quê? Você é responsável por sua mala, por que tem dentro? Aí você diz, sou. Então, quando ele embarcou lá, fizeram a pergunta a ele. Quando chegou aqui, ele assumiu o BO. Então, é muito complicado. E a respeito do ser empreendedor, a gente tem que ter. Se a gente trabalha de road ou coisa, a gente tem que ter outro meio de vida, seja lá o que for. Eu, por exemplo, hoje, eu faço tudo isso. Teve projetos que eu fiz que deu certo, teve projetos que não deu certo. Agora mesmo tem um que tem 2 anos de uma pranchinha, que eu fiz uma pranchinha, aí acabei vendendo, fiz outra, já estava querendo até desistir. Mas não é o lance de querer ganhar o dinheiro, é o lance de querer ter. Eu olho para trás de onde eu vim e onde eu estou. Não que eu seja melhor que ninguém. Eu continuo sendo o mesmo. Eu não ando com pulseira de ouro, eu não ando com relógio, não ando... Às vezes as pessoas vezes mudei. Não, eu usei. Hoje eu usei calça em respeito a vocês, né, Zé? Que eu não vinha pra cá, não falaram nada. Aí a pessoa, se eu visse com a bermuda de malhar pra cá, vocês iam falar. Aí eu vim, eu digo, não, eu vou vir igual a Zelito. Entendeu? Então tem projetos que deu certo na vida e tem projetos que não deu. A gente só vai perder se a gente não tentar. Se a gente não tentar, a gente já é um perdedor. Entendeu? Por exemplo, hoje eu vejo que a gente não precisa ter uma empresa de som para montar um evento, uma empresa de luz. A gente precisa ter nada, a gente precisa ter uma empresa, agora a gente precisa ter um fundo de caixa. Por quê? Por exemplo, você pega um evento para fazer, vai fazer um evento, aí você contrata a empresa de luz, a empresa de som, aí você, para garantir a empresa, você tem que pagar os 50%. Porque se você não pagar os 50%, ele vai arranjar uma coisa melhor e vai. E outras, quem fizer isso, por exemplo, o evento é dia 30, você tem que deixar tudo pronto dia 28, porque se dia 29 você tem para correr atrás do que não deu certo, entendeu? Para entregar o seu trabalho perfeito. Que hoje você não precisa, você precisa até ir só o know-how. Tem pessoas que não têm empresa, porque hoje, por exemplo, para mim, era fácil hoje eu ter uma empresa de som, uma empresa de luz, uma empresa de LED, porque hoje você compra e paga milhões de vezes. O que o governo quer é isso, que você toma um empréstimo e paga milhões de vezes. E a mão de obra? E a mão de obra? Onde está o problema, né? Muito problema. Não vai ser todos que vai ser igual a Serginho, que está ali, que trabalhou em João Américo, trabalhou em outras empresas, responsável. Entendeu? Não tem como, entendeu? Não são todos iguais. Então, por exemplo, tem um responsável, aí, mas tem aquele que não veio, aquele... Hoje mesmo, o menino que trabalha, não é meu funcionário, ele é diarista, porque ele não quer assinar a carteira. Imagine, não quer. Não, eu não quero, eu prefiro... Ele não foi trabalhar nem ontem nem hoje. Eu saí de lá, era 8h30, ele não tinha chegado ainda. Eu digo, eu vou embora. Por quê? Porque está difícil, a mão de obra está difícil. E você pode ter a sua empresa, legalizar a sua empresa. Agora, o grande lance é ter o fundo de caixa para você poder assumir o compromisso, para poder rodar, entendeu?
Se não Se tiver, é bancar, meio não é complicado. brincadeira. Ou Deixa eu fazer... só... Desculpa, Pode pode falar, terminar. pode falar. Não, porque eu lembro... Mas conclua. É porque eu lembrei de duas coisas. Eu conheço umas 3 pessoas, por exemplo. Você é produtor, aí tem o outro que é técnico, tem o outro que faz isso. Cada um com sua função e abrir empresa. Aí você vai fazer sua parte de produtora, ele vai fazer a parte técnica, cada um com sua parte. E aí fizeram sociedade e ele já pega o evento em Salvador, já está rodando por aí, fazendo os eventos, entendeu? Cada um com sua parte, fazendo. Maila, você fala rapidinho Como agora que a você gente é esgotou o produtora, tempo. é uma coisa que é um vício nosso. A gente pensa muito em projeto e pensa menos em negócio. Então, esse é o primeiro equívoco. Não é o meu projeto, é o meu negócio. E aí, um grande problema nosso, como um todo, é precificação. A gente tem muita dificuldade de dar preço. Muita. Hoje eu sei dar preço. E eu entendi que você vai construindo, você chega em determinado momento da vida, você tem o seu preço. E o seu preço envolve, se o seu computador quebrar, você vai ter que ter o dinheiro para consertar. Então, a cada servicinho que você presta, você tem que ter lá uma taxinha, que é o caixa para quando o seu computador quebrar. E a sua energia, e a sua água, e o seu tempo. E é um conjunto de coisas. Então, precificar é super importante. E quando você é muito boa ou muito bom, minha irmã, o mercado dá seu preço. Dá. Viu, gente? Dá. Não tenho dúvida, não. Tem que ter flexibilidade, tem que ter flexibilidade. Tem que entender quem é que está contratando, tem que entender quem é que está contratando. Mas o mercado dá, o mercado paga. Tá? Então, se entender enquanto negócio e precificar bem o que você está se propondo a fazer. Então, construir isso aí, tijolinho por tijolinho, e ir precificando de levinho, até um dia você ter o seu valor. Pronto, gente. Eu acho que a gente passava o resto do dia aqui conversando, colocava o microfone do lado e ia bater um papo, mas tem os outros horários, os outros painéis, a gente tem que respeitar. Empreender não é fácil, a gente tem que ter muita coragem, passa por tudo isso que foi dito. Eu espero que, de alguma forma, vocês saiam, nós vamos sair todos com um outro pensamento, né, atinar para outra coisa. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês. A gente se conheceu pessoalmente, agora um pouco ali na outra sala, deu uma liga fantástica, e é o que tem que ser. Esse lugar que nós estamos aqui são os bastidores. E é nesse lugar que as coisas acontecem. Eu ganhei a camisa de presente de Camila, porque eu já tinha ouvido falar do projeto antes, e, assim como a Maíla, era, será que vai dar certo? Como é que vai começar? Como é que não vai? Vamos juntos? Vamos. Eu vesti a camisa, mas para significar que eu vesti a camisa. Dando certo, mais certo do que o que deu, eu gostaria de participar, gostaria de vê-los de novo por aqui, porque, se a gente não se juntar, a gente não vai fazer mais nada. A pandemia passou uma rasteira, alguns de nós ainda estão se agarrando na beira desse buraco para sair, porque nós não somos organizados, nós não somos unidos, nós não temos um sindicato, isso tudo foi falado ontem. Vamos, a partir daqui, não perder contato, vamos, a partir daqui, fazer mais e continuar. Quem não quiser mais na ativa, como eu estou saindo um pouquinho mais da ativa, se reinventa ao empreender agora, hoje, a partir de hoje. Tá bom? Muito, muito obrigada. Aproveita isso. Lá vai ela. Eu já encerrei, viu, Vitor? É rapidinho. É ela, viu, Vitor? Está gravando? Tem alguém da Secult? Ninguém da Secult? Minha gente, tem ninguém da Secult aí? Gente, por favor, trabalhadores e trabalhadoras do entretenimento, se organizem, nos demandem, demandem o poder público. Saiam daqui deste encontro com uma carta de demandas, de sugestões, de proposições para o fortalecimento do ecossistema do entretenimento em Salvador. Temos aqui dentro uma diretoria de economia criativa dentro desta secretaria. Então, se organizem, por favor. Desligou a câmera, por favor, não divulguem. Beijo, tchau. Eu não disse nada. Eu queria aproveitar também para encerrar aqui e dizer que, assim como Mari está falando, né, que isso se estende, né, que a gente consiga criar uma comunidade de fato.
Eu sempre falo para as pessoas, né? Tamo junto. Quando eu falo para Neto, não é da boca para fora. É de fato, tamo junto, né? Conte comigo. Então, por favor, também me sigam nas redes. Se identifiquem, por favor. Não é seguir, começar a curtir várias fotos ou vídeos. Mas o Gustavo, já vim de X lugar, né? Vim da Backstage Lab, tô aqui, né? Enfim, saiba que podem contar comigo. Meu Instagram lá tá Gustavo Alves, são 2 underlines, mas acho que você consegue me achar por lá. E é isso, muito obrigado mais uma vez. Queria falar também o seguinte, a gente tem um coisa chamada Setiba, que é dos roads daqui da Bahia, que é um grupo que a gente organizou há muito tempo para a gente aprender com o técnico. O Lázaro mesmo já foi lá, já foi, Vavá já foi, todo mundo já foi lá ensinar um pouco aos meninos. Só que, com o tempo, até a nossa classe mesmo ficou parada no tempo e parou de ir. Você me falou de ensinar as pessoas. Por exemplo, eu tenho uma sala, que é o que eu cedia para ele, e assim, o estúdio, eu já pensei em montar até aula de violão, aula de tudo, mas para isso precisa um professor. E um professor tem que ser remunerado, porque da mesma maneira que eu não quero trabalhar de graça para ninguém, eu não quero que as pessoas trabalhem para mim. Aí você até consegue, mas você não vai conseguir isso o tempo inteiro. Você consegue um cara para dar uma palestra, você consegue. Então, precisa de alguém para fazer isso. Uma vez eu procurei até um vereador para fazer isso, mas não foi possível. Você está falando para procurar, a gente tem que ver se a gente se organiza para procurar a pessoa certa para poder dar aula, para poder pegar a pessoa certa para poder ensinar. E não só ensinar a gente que já está no caminho, mas, por exemplo, os carregadores que estão aí chegando, por exemplo, entendeu? Eu sei que eles vão assumir os nossos lugares, mas a gente não vai ficar a vida toda, que nem a gente, né, já está quase idoso, aí estamos idosos, né? A gente não vai ficar a vida toda, então tem que delegar para eles, entendeu? Então, para isso tem que ter alguém que faça, alguém que remunere, pelo menos o professor, né? Não vai, eu fui carregador vedator, ainda sou. Maxwell, exato. Não, branco, Maxwell, para mim. Eu que não segui a vida de produtor, Zé, porque eu só tive a 8ª série, entendeu? Aí é complicado você ser produtor com a 8ª série, que você vai perguntar, é com X ou é com S? Então, é mais difícil, entendeu, Zé? Então, eu preferi ficar como road mesmo e vai dar menos trabalho para mim. Eu também fiz, mas... Claro, entendeu? Para mim é melhor. Eu quero ser road e ganhar bem. Entendeu? E para os amigos do trabalho da maneira do possível que eu gosto. Por exemplo, outro dia eu fui trabalhar com uma banda chamada DH8, é uma banda que eu comecei e prezo muito os meninos. Aí eu fui lá, eu ganhei R$300, mas não foi o dinheiro, porque eu estou lá um empresário que eu posso ganhar 10 mil no dia. Mas eu vou lá ganhar porque eu gosto do trabalho, eu gosto disso aqui, eu gosto de estar no meio. Entendeu? Hoje eu não gosto mais de perder a noite, que agora eu só quero passear com a netinha, andar de bicicleta e malhar. Inclusive, aquela pergunta que você me fez, por exemplo, eu fui para o Pilates, né? Aí eu digo, porra, Pilates é difícil. Mas eu fiquei olhando as máquinas. Aí depois, quando eu cheguei em casa, eu vou olhar quanto é isso aí, velho. Aí eu olhei quanto é a máquina do Pilates. As máquinas. Aí eu já olhei a máquina do Pilates, eu digo, rapaz. Aí eu olhei, aí dava 35 mil tudo. Aí já estudei, já perguntei à mulher lá quanto era que ela ganhava para dar aula. Olha só, quanto é? Aí ela falou para mim, eu ganho X valor. Aí eu falei assim, 30% do valor, porque eu não quero ter funcionário, não. Por exemplo, se eu montasse hoje o negócio de Pilates, ela ia ser sócia, ela ia ganhar 30% do lucro. Acabou. Ela é minha sócia. No dia que ela não quisesse mais, ela, tchau, Bira, não quero mais, arranjou outro sócio. Então, a gente não pode só trabalhar no meio da música, a gente tem que ter um outro investimento de alguma outra forma. Entendeu? Diversificação de investimentos. Gente, desculpa que interrompeu, porque realmente o papo estava muito bom, mas a gente já está quase, né, no horário do almoço, 12h28 agora, e a gente tem ainda um encontro agora à tarde, às 14 horas. Então, super obrigada, Gustavo, Bira, Maíla, Mari.
Foi ótimo. Acho que todo mundo se engajou, a sala está super cheia, o pessoal é interessado, porque realmente é um tema que toca todo mundo, né? Então, é muito importante a gente ouvir de quem faz, né? Eu costumo dizer assim que conselho a gente só escuta de quem tem algo a nos dar, de fato, né? A gente não escuta conselho de quem não construiu nada. E, durante esses dias, a gente só escutou conselhos de pessoas que já construíram muito. Então, absorvam esses conteúdos. Tem sido uma imersão muito importante aqui. Eu aproveito novamente para reforçar o estande do Senac está lá. Novamente, foi outro painel que reforçou a importância da capacitação, do quanto é importante vocês estudarem, se organizarem, e organizar em todos os aspectos, tá? No estudo, no planejamento financeiro, estratégico, tudo. Vocês precisam pensar não apenas no presente, mas também no futuro de vocês. Então, vão lá no estande do Senac. São 3 cursos gratuitos e é importante a gente também saber o que vocês querem estudar para a gente propor essas novas ações, tá bom? Além disso, temos aí o cupom da Casa do Road, 10% de desconto, BS5. Vão lá, atualize o portfólio de vocês, que eu sei que tem sempre alguém precisando de um materialzinho novo. Então, dê uma olhada lá, use esse cupom e a gente espera vocês aqui às 14 horas, tá bom? Obrigada, gente.